Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focado em originação de negócios. Fim. Bom, a gente sabe que uma manchete disparou os alarmes dos comitês de risco institucionais nas últimas semanas. E não é pouca coisa, viu? Pois é, não é um ajuste trivial de mercado, é algo estrutural. O Banco do Japão mexeu nas taxas de juros deles e, bom, o que parecia ser só uma nota de rodapé na política monetária asiática está literalmente ameaçando falir projetos de transição verde na Europa. Exato, e ao mesmo tempo redirecionando bilhões para a América Latina. Exatamente. O foco da nossa análise de hoje é um dossiê que está tirando o sono de muito gestor global por aí, que é o alerta da BlackRock sobre o Banco do Japão e a precificação do caos no desmonte global do iene. A intersecção de áreas que normalmente operam em silos completamente isolados, sabe? Áreas que não costumam se falar. Isso. A gente está cruzando a política monetária do hemisfério norte com o colapso do modelo de crescimento baseado em combustíveis fósseis, Certo. para então entender a reprecificação dos ativos aqui no Brasil. A premissa central é que o fim do dinheiro fácil, aquele dinheiro barato no Japão, está reescrevendo toda a arquitetura da liquidez global. E quem não entender essa mecânica agora, bom, pode ver a tese de investimento virar pó nas próximas semanas. Nossa, virar pó mesmo. Então, para quem acompanha a gente entender o impacto real disso, a gente precisa abrir a caixa preta do tal do carry trade do iene. O famoso carry trade. Isso, o dossiê aponta ele como o epicentro desse tremor financeiro todo. Durante décadas, o mercado financeiro usou o Japão como uma espécie de caixa eletrônico de dinheiro grátis, né? Exato. Literalmente um dinheiro que não custava nada. E a mecânica disso é essencial para a gente entender a crise atual. Imagina que um fundo pegava dinheiro emprestado lá em Tóquio pagando taxas de juros negativas, tipo, menos 0,1%. Eles ganhavam para pegar dinheiro emprestado. Surreal, né? Aí o fundo convertia esses ienes para dólares e comprava títulos nos Estados Unidos ou na Europa, rendendo lá seus 5 ou 6%. Uma alavancagem gigantesca. Sim, colossal. E financiada com um custo virtualmente zero. Mas aí que tá. O Banco do Japão começou a subir os juros e a moeda japonesa se fortaleceu. E o desmonte começa exatamente aí. Quando o iene se valoriza frente ao dólar, aquele empréstimo que o fundo tomou em Tóquio fica muito mais caro para ser pago de volta. Fica insustentável. Fica. Se a moeda sobe 10%, o principal da dívida sobe 10% junto. Isso gera as chamadas de margem. Então, para desembolar isso um pouco para quem nos ouve, é como se a economia global estivesse vivendo no limite de um cartão de crédito com um juro zero, financiando um estilo de vida super ineficiente. E, de repente, a fatura chega com os juros nas alturas. Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. O investidor entra em pânico, precisa de liquidez imediata para cobrir o buraco lá no Japão e começa a liquidar os ativos que comprou no resto do mundo. Entendi. É uma drenagem brutal de capital, né? Brutal. O que o dossiê argumenta é que o mercado estava tão viciado nessa liquidez gratuita que simplesmente esqueceu de precificar o risco real das operações que esse dinheiro estava financiando. E aqui que a nossa fonte usa um termo que, olha, me chamou muita atenção. O documento descreve esse evento não só como um choque financeiro, mas como um choque termodinâmico. Só que termodinâmico, um termo forte. Muito forte. Achei muito curioso, porque soa como algo da física, não do mercado de capitais, sabe? Mas faz todo sentido quando a gente aprofunda. Pois é. A tese é que esses juros em 0% subsidiaram uma economia global que é extremamente ineficiente do ponto de vista energético. Como o capital não custava nada, bom, não tinha problema financiar cadeias de suprimento absurdamente intensivas em carbono. Exato. Ficar queimando óleo bunker para cruzar oceanos com produtos de baixo valor agregado, por exemplo. Isso. A conta fechava só porque o custo da dívida era nulo. A ineficiência termodinâmica foi totalmente mascarada por essa anomalia monetária. Se rola a dívida de uma indústria poluente custa quase zero, não tem nenhum incentivo matemático para descarbonizar, né? Nenhum. Para que mudar se tá barato? Pois é, o desperdício de energia era bancado pela distorção do Banco Central japonês. E o que o relatório aponta é que, com a normalização das taxas, esse subsídio evaporou. Secou a fonte. Secou. E a revelação mais dura para o mercado tradicional agora é que a economia real é baseada em energia e matéria.
Quando o véu do dinheiro grátis cai, o que sobra é o custo físico da operação. E as operações fósseis se tornam insustentáveis. Completamente insustentáveis na nova planilha de custos. Bom, se a torneira do dinheiro grátis secou e a conta da ineficiência chega, isso leva a gente direto para a armadilha do custo de capital, né? Com certeza. A grande armadilha. Porque, para quem estrutura projetos e avalia empresas, a ferramenta padrão é o modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. E a métrica que dita as regras aí é o custo médio ponderado de capital, o WACC. O WACC, que é a dor de cabeça dos diretores financeiros hoje. Exato. O que as fontes mostram é que o WACC das indústrias tradicionais está explodindo. Explodindo em duas frentes simultâneas, destruindo o valor presente desses negócios. E a primeira frente é bem clara: a taxa base subiu, o dinheiro, de forma geral, ficou mais caro no mundo todo. Isso a gente acompanha no noticiário todo dia. Mas a segunda frente é o que as fontes chamam de prêmio de risco punitivo. E isso muda o jogo. E como esse prêmio de risco punitivo funciona na prática? Porque o nome já assusta. Assusta e com razão. Ele entra como um multiplicador no WACC. Vamos para a mecânica da coisa. Um banco europeu ou um fundo ESG olha para uma corporação e avalia o passivo climático dela. Certo, vai olhar a pegada de carbono. Isso. E se essa empresa não tem um plano crível e auditável, de mitigação, o comitê de crédito entende que ela carrega um risco iminente. Risco de elevar multa, essas coisas. Risco de levar multas regulatórias pesadíssimas ou de perder mercado por causa de impostos sobre carbono. Então, para compensar esse risco gigante, o credor exige uma taxa de retorno muito maior. Então o custo de capital dispara. Não só porque a Selic global subiu, digamos assim, mas porque o mercado está precificando essa irresponsabilidade climática como um risco direto de inadimplência. Exatamente. A irresponsabilidade climática virou risco de crédito. Espera aí. Aqui é que a coisa fica muito interessante. Você está me dizendo que uma canetada lá no Banco do Japão pode literalmente transformar uma fábrica poluente na Europa num peso morto do dia para a noite. Literalmente do dia para a noite. Só porque ela não tem mais como rolar a própria dívida suja. É exatamente isso. Pensa no desespero de quem lidera uma operação assim. Nossa, vamos materializar isso com um exemplo para quem nos acompanha. Imagina uma indústria de base, tipo uma grande cimenteira ou uma fábrica de aço gigantesca lá na Europa. Ela precisa de bilhões em CAPEX para instalar tecnologias verdes e escapar dessas multas, né? Bilhões só para se adequar. Mas justamente quando ela mais precisa de dinheiro para se salvar, a liquidez secou por causa do Japão, os juros subiram e os bancos viram as costas. Os bancos olham e dizem, bom, a sua fábrica atual é suja, o risco é alto demais, então eu vou cobrar um prêmio absurdo para te emprestar qualquer coisa. E a empresa fica completamente estrangulada. Ela não consegue financiar a transição verde e não consegue rolar dívida antiga. Fica presa. E o termo técnico que as fontes usam para essa fábrica estrangulada é stranded asset ou ativo encalhado. Ela vira um verdadeiro cemitério financeiro. Cemitério financeiro é forte. E tem mais. O golpe de misericórdia vem da regulação, mais especificamente do CBAM, que é o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono da União Europeia. Esse mecanismo é brutal, né? Muito. O CBAM funciona como um pedágio climático. Ele taxa o carbono embutido nos produtos que entram na Europa. E isso impacta fortemente as emissões de escopo 3, que englobam toda a cadeia de valor. Ou seja, não basta a fábrica controlar a poluição só da própria chaminé lá na planta dela. Se o fornecedor do fornecedor lá em outro continente usa energia carvão. O imposto na fronteira europeia vai engolir a margem de lucro do produto final. Isso é uma armadilha total. Sim, e a complexidade de rastrear e mitigar as emissões desse escopo 3 é o calcanhar de Aquiles das grandes corporações globais hoje em dia. A infraestrutura fóssil construída nas últimas décadas não gera mais caixa suficiente nem para os juros, nem para as taxas de carbono. É uma tempestade perfeita que basicamente congela projetos no hemisfério norte. O que levanta uma dinâmica de mercado inevitável. O capital é covarde, né? Muito covarde. Ele foge no primeiro sinal de problema, mas ele nunca evapora. Ele se realoca. Exatamente. Ele procura um novo lar.
E se a liquidez está fugindo desses artificialismos monetários que implodiram na Ásia, e os comitês de risco não querem bancar os ativos encalhados da Europa e dos Estados Unidos, esse dinheiro precisa estacionar em algum lugar. Tem uma busca desesperada por rendimento real, o yield. E é aí que a nossa análise dá uma guinada incrível para a nossa realidade aqui. Pois é. O dossiê coloca o Brasil no centro do palco desse movimento de flight to quality, aquela fuga para a qualidade. Que no passado significava só comprar títulos do Tesouro americano, né? Exato, era a fuga padrão. Só que o cenário agora exige uma proteção a mais, uma blindagem contra a inflação carbônica. O capital busca portos seguros lastreados em realidade física. Enquanto o hemisfério norte tenta tapar os buracos da alavancagem cambial, a tese aqui no Brasil foca em segurança energética e climática. Mas ponto crucial aqui, e sei que quem está ouvindo a gente pode pensar o mesmo, chamar o Brasil de Porto Seguro pode parecer um otimismo meio exagerado para quem conhece o nosso histórico de volatilidade, né? A gente sabe que o histórico é complicado, mas as fontes argumentam que a matriz de risco mudou de verdade. Ah, mudou. Mudou. A viabilidade dos nossos ativos hoje se baseia na matriz elétrica limpa, na adoção do biometano para substituir o diesel, Que é um avanço gigantesco. e no que o relatório, de forma muito inteligente, chama de eficiência fotossintética. O nosso agronegócio e a bioenergia não dependem de juros negativos em Tóquio. Essa vantagem competitiva é ditada pela geografia, pela biologia e pela tecnologia agroindustrial. O retorno financeiro passa a ser lastreado em fotossíntese real e não numa engenharia financeira sintética. É indiscutível. A solidez do ativo físico é gigantesca. 1 hectare de cana-de-açúcar processado com cogeração a partir de biomassa tem um risco de transição infinitamente menor que uma refinaria no Mar do Norte. Não tem nem comparação. Mas ter o sol, a terra e a matriz limpa não é suficiente por si só para atrair esse capital gringo institucional, certo? Ah, com certeza não. Esse capital gringo está profundamente traumatizado pelo greenwashing, aquelas falsas promessas ambientais do passado. Sim, o pessoal ficou desconfiado. Muito. Então, para que a nossa vantagem física vire dinheiro na conta, investimento direto mesmo, a gente precisa de uma infraestrutura regulatória muito rígida. E esse é o elo que fecha a corrente. A blindagem regulatória. O dossiê cita um divisor de águas absoluto no mercado brasileiro, que é a atuação da CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Mais especificamente, a Resolução 193. A resolução que mudou as regras do jogo. Porque, como dizem, papel aceita tudo, e o gringo sabe muito bem disso. Mas essa resolução obrigou as empresas brasileiras de capital aberto a adotarem os padrões globais do ISSB. O Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade. E não é só uma cartilha de boas intenções, é exigência legal. Relato auditável de emissões de gases de efeito estufa. O peso dessa regulação é gigantesco. E a CVM não exigiu só o relato do escopo 1 e 2, que são as emissões diretas de o consumo de energia. Não, eles foram além. A obrigatoriedade abrangeu o temido escopo 3. Aquele mesmo que está quebrando as pernas do pessoal na Europa por causa do CBAM. Exatamente. Ao forçar essa transparência radical de forma regulatória, o Brasil se antecipou e padronizou o que o mercado europeu ainda está tentando fazer de um jeito todo fragmentado. Isso dá uma credibilidade imensa. O balanço corporativo brasileiro ganha uma chancela de governança climática que elimina o medo desse investidor global. É uma virada de chave fascinante, né? O caos lá fora, essa alta de juros e o pânico do imposto de carbono, no fim das contas, viram combustível para reprecificar os ativos aqui no Brasil. Sensacional. Mas isso obriga a gente a olhar para a sala de máquinas. Vamos lá. A gente tem a vantagem física, tem o marco regulatório da CVM. A grande pergunta é como que o dinheiro de um fundo de pensão lá em Frankfurt, que acabou de fugir do Japão apavorado, deságua numa usina de biometano no interior de São Paulo. Boa pergunta. Qual é a tubulação financeira construída pela Faria Lima para capturar essa liquidez verde colossal? A arquitetura toda está no ecossistema de crédito estruturado. Os estruturadores locais entendem a dor desse investidor estrangeiro.
Ele tem bilhões ociosos, precisa de rentabilidade real e tem regras severas contra qualquer ativo com risco de carbono. E a solução? Desenhar instrumentos que absorvam exatamente esse perfil, tipo os FDICs CRIs e CRAs com lastro verde. Um FDIC, por exemplo, ele securitiza o fluxo de caixa futuro de uma operação real. Vamos detalhar a mecânica de um FDIC verde para ficar bem visual para quem está ouvindo. Legal, vamos sim. Imagina uma empresa logística aqui no Brasil que está trocando toda a frota de caminhões a diesel por veículos elétricos ou a biometano. E ela tem contratos longos de prestação de serviço. Certo, fluxo de receita garantido. O FID empacota esses contratos futuros, transforma em cotas e vende para os investidores. O dinheiro captado compra a frota limpa hoje. E o gringo compra a cota sênior, super segura. E o atrativo principal para esse capital é o chamado greenium, né? O greenium, a fusão de green com premium, é a engrenagem que faz tudo rodar. Explica como funciona o greenium. Ele é, na verdade, um desconto na taxa de juros exigida pelo investidor. É tipo assim, se um título de dívida normal paga uma taxa de 8% ao ano, um título com o selo verde certificado pode pagar, digamos, 7,5%. E o fundo europeu aceita ganhar menos. Aceita. Ele aceita essa rentabilidade nominal menor porque, na equação dele de risco ajustado, o risco regulatório e o risco do projeto virar um ativo encalhado são quase nulos. Entendi. Ele abre mão de uns pontinhos de juros em troca da blindagem total contra a guilhotina climática. Exatamente. Paz de espírito não tem preço para esses fundos hoje em dia. E além da rentabilidade, as fontes detalham que esse processo gera um subproduto valiosíssimo. Ao certificar a mitigação de emissões da nova frota, a operação gera créditos de carbono de altíssima integridade. Que é um mercado gigantesco por si só. Sim. Aí a tesouraria da empresa usa esses ativos não só para se financiar de forma barata, mas para montar um hedge climático. Ela se protege contra futuras flutuações das regras de carbono. Enquanto o fundo gringo leva um papel rentável e livre de dor de cabeça. É um arranjo de engenharia financeira brilhante. A Faria Lima atua como grande tradutor desse fluxo, capturando o spread entre a captação e o repasse. É o pânico do Japão virando capex produtivo no Brasil. Exato, financiando a eletrificação e a economia circular aqui. Mas olhando para o horizonte, a janela tática para os próximos 12 a 36 meses não deixa espaço para amadorismo. O relatório indica que a era da liquidez indiscriminada acabou. Para mim, isso soa como o prenúncio de uma carnificina corporativa. E vai ser. O investimento estrangeiro direto, IED, que é quem constrói fábrica de verdade, vai fazer uma triagem brutal aqui no sul global. Acabaram as rodadas de investimento para quem só tem um plano vago de sustentabilidade. A triagem já começou, na verdade. O capital só vai fluir para balanços que provem viabilidade matemática, com juros altos e resiliência contra o carbono. As empresas brasileiras que já adaptaram suas dívidas e conseguem mostrar essa descarbonização nos moldes do ISSB vão virar buracos negros, sugando toda a liquidez disponível, né? E as que ficarem na matriz antiga vão enfrentar um estrangulamento de crédito terrível. E a consequência prática disso, segundo as projeções, é um super ciclo de fusões e aquisições, o famoso M&A. Uma consolidação inevitável. Imagina a simetria, de um lado, corporações capitalizadas com custo de dívida baixíssimo pelo greenium, do outro, concorrentes obsoletos, sangrando margem e sem acesso a crédito. É o darwinismo corporativo na forma mais crua. Quem tem capital verde vai simplesmente comprar as instalações sujas dos concorrentes por centavos, seja para reformar tudo ou só para fechar a operação e engolir o market share. Acelerado pelo clima e pela política monetária. Um verdadeiro checkmate para quem ainda trata a transição verde como se fosse só uma campanha do departamento de marketing. Pois é, e o alerta final da BlackRock coloca o peso disso inteiramente no dever fiduciário de quem toma decisão nas empresas. A leniência acabou. O mercado não vai mais subsidiar passivos fósseis. O comitê de risco de um grande fundo internacional auditar a sua intensidade carbônica e a forma como a sua dívida está estruturada, o que eles vão encontrar? Essa é a grande questão. A sua estrutura faz da corporação um porto seguro para capturar essa liquidez toda? Ou a falta de ação já condenou seus projetos a virarem as próximas vítimas da precificação do caos
totalmente isolados na ilha dos ativos encalhados. É bom pensar nisso, porque a fatura da ineficiência chegou e agora os juros são cobrados em carbono. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.